Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso de metodologia, conversando ainda um pouco mais sobre os tipos de aprendizado e o que a gente pode aproveitar de melhor dentro dessas possibilidades a partir da identificação do aluno ou do público que nós temos para receber as nossas informações. E em função disso, então, dentro da nossa sequência de ideias, né, de sequência de possibilidades de discussão de assuntos, nós vamos conversar ainda então um pouco mais sobre essa questão da aprendizagem. Já conversamos um pouco sobre o que as pessoas queriam ouvir, né, a organização dos pensamentos dessa forma lógica e como revelar esse assunto de maneira progressiva. E hoje damos um pouco mais de continuidade, conversando um pouco sobre essa parte de aprendizagem, como já foi dito e colocado para vocês, que existem vários tipos de aprendizado. Né? Então, uma das teorias, né, que é mais utilizada, que foi identificada pelo Fleming e pelo Mills, é essa teoria chamada de VARK, né, que tem toda a identificação do nosso aprendiz, do nosso aluno, como se ele pudesse ser identificado e colocado dentro de uma classificação em que ele teria ou uma facilidade de aprendizado, isso não é confirmado cientificamente, mas uma facilidade se ele é um aprendiz do tipo visual, em que nós deveremos, né, a trabalhar com esse tipo de aluno, ele aprende um pouco mais, né, ele se identifica, melhor dizendo, um pouco mais se ele tem slides com diagramas ou esquemas, ou seja, visualmente ele tem essa facilitação. Existe o aprendiz auditivo, né, que ele vai prestar um pouco mais de atenção naquilo que você está falando e muito menos nos slides. Aquele aprendiz que ele anota, ele gosta de ler o que está escrito, então ele anota mais, então aprendiz de leitura ou de escrita. E existe o aprendiz sinestésico, que é aquele aluno que nós até identificamos, esse tipo de aluno, e que ele na prática, no laboratório, na clínica, ele se desenvolve muito melhor do que em sala de aula. Então, todo esse tipo de identificação ele é bastante importante, até para que a gente tenha nortear um pouquinho, um norte, né, nessas nossas identificações. Uh, Vamos tentar, de início, tentar trabalhar um pouquinho com relação a esse tipo de aprendiz, né, que a gente tem. É claro que o aprendiz, o aluno, né, que é visual, ele tem uma melhora, vamos dizer assim, não só quando ele vê desenhos, ele vê gráficos, ele até copia o que está no quadro, né, de alguma maneira. Ele até, quando ele copia, ele também faz na forma de esquema, na forma de figuras, né? Então, tudo que você fala, às vezes ele transforma isso em esquema, ou seja, visualmente ele trabalha isso um pouco melhor. Existem algumas características próprias desse tipo de aluno, né, que nós podemos identificar, ou seja, ele fala mais rápido, ele te interrompe algumas vezes, ele gosta de olhar gráficos e diagramas, como está descrito ali, ele precisa estudar em silêncio porque ele tem que focar no visual, ele pensa e transforma tudo aquilo que você fala na forma de figuras, ele toma notas, né, detalhadamente e faz isso na forma de esquema, e ele gosta de sentar mais na frente porque ele precisa ver, enxergar isso melhor, né? Já o aluno auditivo é aquele que ele tende a falar um pouco mais devagar, se explicar mais, porque ele precisa primeiro ouvir, depois captar essa ideia. Então ele repete as coisas em voz alta, eles pensam de maneira linear, então precisa ter uma sequência lógica para ele identificar tudo isso. Eles leem até de forma devagar e eles preferem ouvir do que ler. Então eles prestam muito mais atenção na nossa aula, né? Vamos dizer assim, naquilo que você está falando, não naquilo que está sendo apresentado. Existem os alunos sinestésicos, que a gente já identificou. Antes disso, até existem os alunos de leitura e de escrita, que é uma mistura, né, naquilo que ele está lendo, ele está escrevendo, fazendo anotação. Então, é aquele que muitas vezes pede: professor, pode voltar no slide, né, para eu poder anotar novamente? Então, que é um aluno um pouco mais específico.
existem esses alunos sinestésicos, que talvez a gente veja isso bastante, né, na odontologia. É aquele que tende o que fala mais devagar, e até você tentar explicar para ele sem demonstrar como é que se faz, ele não presta muita atenção ou ele é um pouco mais devagar para entender esse tipo de processo e ele aprende na prática. Na prática é que ele se desenvolve mais. E eles preferem resolver todas essas situações também, né, na prática. Ele é um aluno mais agitado, ele não fica muito tempo parado, né? Se ele não tem o que fazer do ponto de vista prático, ele fica agitado, irrequieto. Às vezes ele faz, durante os seus estudos, eles fazem longos intervalos, porque se ele tiver que ler, captar a ideia, fazer anotações, isso complica um pouco mais esse tipo de aprendizado dele. Na verdade, a gente está colocando tudo isso, e hoje em dia até se sabe que talvez, se a gente pegar várias informações, vários lugares vocês encontram isso, né, na internet, vários tipos de questionários que favorecem, né, essa leitura do tipo VARC, né? E a maioria dos scores, né, que são dados hoje em dia, eles favorecem inclusive a identificação de um novo tipo de aluno, que é aquele chamado multimodal, ou aquele mais flexível, aquele que soma várias, várias ideias, que é o que está se transformando hoje em dia o aluno. Ele não é só sinestésico, não é só de leitura e escrita, não só auditiva, não só visual. Tudo isso, né, está sendo colocado dentro de uma mesma categoria que ela é chamada multimodal, o que é um álibi bastante grande, né, para a gente identificar o nosso aluno. Fala assim, não, ele tem várias coisas que favorecem o seu tipo de aprendizado. E em função disso, isso nos faz, né, cada vez mais ter que colocar para o nosso aluno uma ideia multifatorial, né? A gente tem que não só priorizar a nossa fala, não só o nosso slide, que pode ser lindo, maravilhoso, você precisa fazer práticas, dar hands-ons, workshops, né? Você precisa que ele se envolva em tudo isso, porque a maioria dos casos, como a gente está vendo nesse trabalho até de 2010, que a maioria ele é categorizado, se a gente pudesse fazer isso, né, de uma maneira multimodal. O que nós temos que entender também é que o próprio aprendizado nosso, né, como é que a gente é dentro dessas categorias? Né? Será que eu favoreço o aprendizado do meu aluno? Será que o meu estilo ele vai modificar como é que é esse aprendizado por meio do aluno? Então, isso é uma coisa que a gente deve se pensar sempre, até para que a gente possa oferecer vários tipos, né, de situações, de métodos durante a nossa aula, do nosso curso, nossa conferência, a gente oferecer vários tipos de informações para que favoreça, né, a leitura desse público meu que está ali nos assistindo. Fora isso, além desses tipos de aprendizado, que também existem outros, né, que a gente pode discutir, nós temos que entender também que a absorção dessa nossa ideia pelo aluno depende muito do tipo de inteligência que ele tem. Então, até a gente vai pegar uma teoria, que é essa teoria das inteligências múltiplas, né, de Gardner, em que ele identifica que o aluno ele pode aprender ou ser favorecido a aprender de maneira diferente, mas ele tem tipos de inteligências diferentes. Né? Nós podemos ver aí pelo menos 9 tipos de inteligências identificados já pela neurociência, desde essa virtual, linguística, lógico-matemática, musical, artística, corporal, sinestésica, espacial, intra e interpessoal, naturalista e espiritual, né, que é identificado de uma certa maneira, o que pode favorecer o nosso ensino. Ou seja, ele tem propriamente, cada pessoa tem propriamente um tipo de inteligência que é mais favorecida. Então, se nós conseguirmos atingi-los naquilo que o favorece mais, evidentemente que ele vai ter um nível de aprendizado
um pouco maior. Tudo isso nós vamos repassar para vocês, né, todas essas identificações e algumas dicas em que nós podemos utilizar até durante as nossas aulas, cursos, conferências, para favorecer e cutucar um pouquinho essa inteligência de cada um. Né? Então, desde a lógico-matemática, a gente pode. Ele discerne padrões lógicos, numéricos. Então, tudo aquilo que tem contas, estatísticas, números, o que favorecem o raciocínio lógico, a gente identifica esse favorecimento, né, e categorizando esse aluno, esse aprendiz, ou a própria pessoa como tendo uma inteligência lógico-matemática. Então, sempre que você faz a organização de coisas, pesquisas, ele entende melhor. Existe essa característica também de inteligência linguística, então é mais aquela de falar, atividades em que ele tem que fazer redações, criar textos, né? Ou teatralizar, a gente percebe isso, a gente faz esse tipo de método, utiliza esse tipo de método em algumas situações, teatralizar tudo isso, ou seja, quando ele tem que falar, ele tem que colocar as suas ideias, transmitir essas ideias, né, isso é favorecido. Existe também a inteligência espacial, que na verdade ele vê isso mais como uma parte de criação, de elaboração, aquilo que você tem projeção de coisas, você projeta, né, isso mais futuramente. Então, essa questão é bastante identificada, melhor identificada nessa inteligência espacial. Existe essa corporal sinestésica, então, quando a gente fala de sinestesia, né, sinestesia, evidentemente que você tem que construir, montar, né? Então, tudo que está identificado com habilidades, e a gente vê muito isso na odontologia, e sabe que talvez os cirurgiões dentistas que vão atuar na prática talvez tenham favorecido, ou sejam favorecidos dentro desse tipo de inteligência. Essas inter e intrapessoal, na verdade, depende muito como a pessoa vai interagir. Então, a interpessoal, ela faz essa relação interpessoal. Então, as atividades são propostas em grupos que permita ele fazer esse tipo de interação, ele se desenvolve melhor. Intrapessoal é uma coisa mais interna. Então, se reconhecer, né, o autoconhecimento. Então, tem pessoas que são mais até ou tímidas, ou às vezes elas se desenvolvem melhor fazendo as coisas para si. Isso talvez seja um tipo de inteligência intrapessoal. Existem outras que são as musicais, né, essas pesquisas, ou mesmo o musical, até hoje em dia a gente deve entender um pouquinho mais como a questão multimídia, né, de tudo isso. A questão da inteligência natural é mais com experiências científicas, pesquisas ambientais que ele se desenvolve melhor, e essa existencial ou espiritual, né, são mais uma coisa mais filosófica, são pessoas mais reflexivas que têm esse tipo de inteligência. Então, tudo isso, evidentemente, eu coloquei para vocês dois tipos de situações, tipos de aprendizado, como pode ser favorecido o aprendizado para alguns tipos de pessoas, né, usando só uma teoria, que é essa teoria do tipo VARC, né, que existem alguns questionários que você consegue identificar esse tipo de aluno, e também a gente conversou um pouquinho sobre essas inteligências, os tipos de inteligência, né? A gente tem que entender um pouco que existem pessoas que têm favorecida um tipo de inteligência que vai favorecer o seu tipo de aprendizado. Em função disso tudo, é claro que a gente deve sempre lembrar que o conhecimento prévio daquele que está passando a informação e o entusiasmo são muito mais relevantes do que identificar no aluno um tipo de inteligência, um tipo de aprendizado. O que deve mudar o estilo de ensino é a natureza do conteúdo, não as características do aluno. Então, o conteúdo é que tem que ser favorecedor da informação. E é muito melhor criar cursos, né, baseados em argumentos de motivação do que no estilo de aprendizado. Então, se a gente motivá-los
dentro da informação que eu estou passando, evidentemente que eu vou ter um favorecimento do tipo de aprendizado também. A gente sempre fala que é melhor sempre utilizar estratégias que utilizam vários tipos de sentidos. Então, a gente coloca um módulo de algum tipo de informação dentro da odontologia que eu quero que o aluno aprenda. Claro que eu tenho que apresentar slides, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que fazer a parte laboratorial, eu tenho que desenvolver a parte clínica. Quanto mais sentidos você estimular nesse nosso aluno, evidentemente que você vai ter uma melhoria no aprendizado dele. E esses estilos de aprendizado, eles só favorecem, apontam a preferência dos alunos, não necessariamente a forma como é que eles vão aprender melhor. Se a gente pudesse dar uma última dica, e isso vai ser tema da nossa próxima discussão, é entender que hoje em dia o ensino, ele é até chamado de ensino adaptativo. Procurem isso na internet, alguma coisa nesse sentido. Ensino adaptativo, ou seja, é um ensino que vai utilizar a tecnologia educacional que a gente tem hoje em dia para conhecer cada aluno. Então eu sei o que esse aluno precisa, eu sei onde vou favorecê-lo no reconhecimento da informação, eu sei como identificar a inteligência que é predominante nele e eu vou respeitar essa singularidade e fazer com que ele tenha um plano, um planejamento, né? A gente vai oferecer para ele um planejamento melhor dentro dessas inteligências que ele tem e dentro, né, do favorecimento que ele tem de obter esse aprendizado. Então, fica aí uma dica para a gente discutir num próximo módulo que tem a ver com essa questão do ensino adaptativo. Ok? Então, até logo, até mais e fiquem bem.